Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre um projeto de emenda constitucional que está tramitando na Comissão de Justiça do Senado, na CCJ do Senado, que é uma comissão que aprova projetos para serem posteriormente votados no Senado Federal e assim sucessivamente. E hoje essa questão é uma questão que está muito em voga, né? Tem algumas pessoas de um determinado lado político que acham que os tribunais superiores estão exercendo certos papéis que não lhe competem, né? Não lhes competem. E tem o outro lado que, às vezes, por achar que essas decisões são favoráveis ao seu próprio lado, aprovam e batem palma para isso. Só que isso é extremamente perigoso para o nosso sistema brasileiro. E o problema é porque hoje o seu lado está vencendo e de repente a coisa está favorável para você. Mas a política é política e uma hora isso vai virar. E aí? E quando não for favorável para você, será que você vai bater palma também? Então essa é a questão. A gente tem que lutar por um sistema que tem que ser mais equilibrado, tem que tentar ser mais igualitário do ponto de vista das decisões. Então, hoje essa PEC que vai tramitar, né, que foi aprovada em 40 segundos. E isso mostra a animosidade entre os poderes, mostra que o STF, muitas vezes, pelo menos na opinião do Senado e da Câmara, ou seja, do Congresso Nacional, mostra que o STF muitas vezes tem o ânimos, né, a vontade de legislar sobre algumas questões que não lhe competem, de acordo com o entendimento do Congresso, e mostra que o Congresso está, ou seja, os poderes estão brigando entre si, né? O legislativo e o judiciário estão se degladiando um pouquinho entre, olha, se você tá falando sobre coisas que não são da sua competência, né? E o STF está falando, olha, enquanto ninguém está falando nada, eu vou legislando e está tudo certo, entendeu? E os poderes acabam brigando sobre isso. Tem gente que entende que isso é bom, tem gente que entende que isso é ruim. Seja como for, independentemente da sua opinião pessoal, o que importa é o que está acontecendo. E o que está acontecendo do ponto de vista dos poderes, eu lembro que eu tinha uma professora de direito constitucional e ela falava assim para mim, ela perguntava, fulano, o que você entende sobre o assunto tal? Aí a gente falava, não, eu entendo que aí a gente dava uma resposta, às vezes ficava 5 minutos dando uma resposta, aí ela olhava pra gente e falava assim, você não entende nada, quem entende é o STF, que é o órgão supremo. Ou seja, do ponto de vista judicial, de causas judiciais, realmente a última instância é o STF. Tem causas em que realmente são da competência do STF determinar. Ou seja, quando leis vão contra a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da Constituição. Ele está aí para isso, é um poder que existe para isso, para salvaguardar a Constituição. E não necessariamente promover certas ideias ou determinar se pode ou não pode algumas coisas. Isso, né, de acordo com o entendimento de alguns juristas constitucionalistas. E o legislativo é a representação do povo. O legislativo ele é eleito pelo povo. O povo elege o legislativo e a partir daí existe a manifestação do poder popular. Então cada poder tem a sua salvaguarda, cada poder tem a sua especificidade. Quando um poder começa a invadir a gama do outro, aí a gente começa a ter problema. Então foi o que eu falei no começo, tem gente que acha que o STF está ótimo, não tá fazendo nada de errado, está legislando super a seu favor, então vida que segue. Tem gente que fica chateado com isso e acha que o STF está fazendo coisas que não deveriam do ponto de vista de fazer leis através de julgamentos. Mais ou menos assim, né? Falando em termos leigos. E o legislativo agora está querendo legislar sobre algumas questões que seriam de competência do STF, que é o que? Limitar decisões monocráticas, ou seja, limitar decisões que um ministro do STF sozinho possa fazer. Isso que são decisões monocráticas. Não só isso, essa proposta ela também visa, olha, o presidente da OAB diz à CNN que mandatos fixos vão oxigenar o STF.
que é isso? E dentro dessa proposta de PEC que está sendo feita, existe também uma proposta de limitar os cargos do STF, que hoje são vitalícios, para 8 anos. E, francamente, eu concordo com isso. Particularmente, eu concordo com isso. Porque qualquer tipo de sistema burocrático onde qualquer pessoa detém o poder ou a cadeira vitalícia de qualquer estrutura de poder, isso tende a uma resultante, ou seja, um resultado não muito bom. Porque existe uma certeza de que qualquer coisa que você fizer, independentemente de se boa ou ruim para a sociedade, você está garantido naquele cargo, para sempre. E você ser um ministro do STF é um cargo de absoluto poder. É um poder enorme. Então, agora dando a minha opinião pessoal, eu entendo que isso é positivo sim. Entendo que. Até porque, se o presidente é 4+4, se todos os cargos do legislativo também existe limitação estatutária, ou seja, existe uma limitação de tempo de exercício de poder. Tudo bem que você pode se reeleger, passar um tempo fora, voltar ou ficar sucessivos mandatos. Ok. Mas você sempre tem que ser elegido, né, sucessivamente. O STF é o único cargo, é o único poder onde tem cargos que você aponta o ministro e ele fica lá para sempre. Então ele pode manter, e conforme os poderes dele vão crescendo com o tempo, e esse avanço, né, do STF, é um exercício de poder muito grande. Então, do ponto de vista social, legal, eu entendo sim que é válido. Essa é a minha opinião. Eu entendo sim que é válido dar uma limitação de prazo ao período de um ministro do STF. Isso eu acredito que vai, como o presidente da OAB falou, vai oxigenar, vai limitar o poder do tribunal e também vai fazer com que o tribunal realmente exerça a função que lhe é devida pela Constituição, que é o quê? Que é salvaguardar a Constituição Federal em todas as suas todos os seus dispositivos, porque esse é o objetivo do STF. Então, só que ao mesmo tempo, eu trago também uma outra história, porque tudo tem vários lados, né? Isso é uma pesquisa de 2018, ou uma notícia de 2018. Brasileiros não se sentem representados por políticos em exercício, aponta a pesquisa. Levantamento ainda mostra que 95% dos entrevistados afirmam que políticos não são transparentes, 94% acreditam que governantes não pensam na população para tomar suas decisões. E qual é o meu objetivo e o meu ponto em trazer isso aqui? É que às vezes a gente acha que o Legislativo, o Congresso Nacional, está fazendo isso porque quer trazer o equilíbrio, e não necessariamente. Às vezes eles podem ter um objetivo mais algo que a gente não consegue ver. E aí só o Legislativo vai saber, só os seus integrantes que vão saber. Seja como for, a gente tem que ficar atento a essas questões e cobrar dos nossos governantes, ou dos nossos ministros, ou dos nossos representantes, no caso legislativo, ou no governantes, no caso executivo, presidente, as medidas que nós queremos, independentemente de qual lado você esteja, as medidas que nós queremos que sejam implementadas. Se 95% dos brasileiros entendem que o legislativo não os representa, também é complexo isso. Porque no final parece que é uma briga de egos, né? Parece que o legislativo está chateado com o STF porque o STF está fazendo alguma coisa que não deveria, ou seja, está ocupando um poder que seria do legislativo. E aí, o legislativo agora está usando o seu poder como parte dos 3 poderes políticos para poder limitar o STF. E assim, os 2 poderes vão brigando, a população vai ficando no meio, não se sente representada,
não se sente defendida pelo STF, que é o guardião da Constituição, e também não se sente representada pelo Legislativo, de acordo com essa pesquisa, nos seus integrantes. Ou seja, no fundo, quem sofre é o cidadão. No fundo, quem sofre é o elo mais fraco da corrente, entre aspas, que é o cidadão comum. Ele que vai se submeter a essas políticas, querendo ou não, e no fundo, acaba não sendo representado pelos seus governantes. Não é defendido pelos órgãos superiores da justiça e não é representado nas suas buscas por melhorias em políticas, em leis, etc., pelo legislativo. E os dois ficam brigando entre si e no final quem vai sofrer é o cidadão, como eu sempre falo. Por isso que eu repito, a coisa mais importante que existe dentro de uma sociedade forte é fortalecer o cidadão. É trazer ao cidadão o conhecimento da realidade do ambiente a qual ele está inserido e o que ele pode fazer para poder melhorar de fato a sua própria vida. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Esse é o objetivo de todo esse trabalho que a gente está tentando desenvolver. A gente quer crescer, então eu peço para vocês que deixem o like no vídeo, comentem se vocês concordam ou discordam, se vocês acham que o legislativo está certo, se vocês acham que o legislativo está errado, se o STF está correto ou não, quem está defendendo o cidadão aí, porque a gente precisa de uma certa maneira unir e trazer os lados mais para o meio. E quando eu falo meio, eu não estou falando do centrão político, como algumas pessoas já me perguntaram, não é esse o objetivo, eu não falo disso. Eu falo do ponto de vista de união, como sociedade, como pessoas mesmo. Nós podemos discordar em políticas, sim, com certeza, isso é normal. Nenhuma sociedade é hegemônica e concorda 100% com tudo que o outro fala, até porque se fosse assim seria uma sociedade bem chata. Mas a gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender a entender as diferenças do outro. A gente precisa aceitar os outros também, como eles são, né? E unir, focar na união. E essa questão da PEC é uma questão bem interessante. A gente vê os poderes brigando e, de uma certa maneira, pode ser que isso leve para um caminho positivo. Talvez para um equilíbrio maior, né? Hoje em dia todo mundo sabe, todo mundo vê, né, na prática que o STF tem um poder muito grande, né? Então, e o legislativo parece que não sei o que o legislativo faz, assim. Pensa você da sua cabeça, assim, qual foram as últimas coisas que o legislativo fez pelo povo, como representante do povo, a não ser ficar fazendo, como é que fala? Aquelas discussões lá, aquelas investigações do legislativo, que me fugiu o nome agora da cabeça. E CPIs. Ficar fazendo CPI, que fica aparecendo no jornal toda hora, e que aí fazem, e no final acontece o quê? Dá like, dá visualização, aparece em todos os jornais, vira notícia, mas no fundo, e o que isso vira? O que acontece de fato? Enquanto isso, o STF está dizendo se você pode ou não, o quanto de maconha você pode ou não, se é permitida ou não a legalização da maconha. Que é uma coisa que quem tem que, na minha opinião, quem tem que legislar sobre isso não é o STF, é sim o Legislativo. Então um acaba fugindo um do outro, um acaba tentando invadir a competência um do outro e talvez isso leve. O ponto mais positivo dessa situação que eu vejo é a questão da limitação do tempo de cargo. Eu acho que 8 anos, se todos, isso faz muito sentido. Se todos os cargos dos poderes têm período, por que o STF não teria? Por que o STF não teria? Então eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que é uma coisa bem positiva que pode trazer um equilíbrio para os poderes. E talvez fazer com que os poderes voltem a exercer de fato as suas atribuições.
Qual foi a última lei significativa para a sociedade que você lembra que foi passada pelo Legislativo? Eu digo assim, significativa. Que realmente melhorou a qualidade de vida do cidadão. Em vez de ficar discutindo sobre, não, quanto de aumento a gente vai ter até 2025 ou até 2000 não sei quanto. Certo? Ou, porque o orçamento... Não... Tá, tudo bem. Mas eu quero saber o seguinte, qual é a lei que foi passada ou que foi discutida que realmente mudou a qualidade de vida do cidadão? Que realmente impacta o cidadão brasileiro, assim, no seu bolso, na sua qualidade de vida? Eu confesso que do topo da minha cabeça é que eu não consigo lembrar. Mas eu vejo isso, apesar de entender que os dois estão um pouco errados, né, no meu entendimento, os dois poderes aí estão brigando entre si, mas pode ser que isso leve a um resultado positivo. E aí, só isso a gente vai ver só com o tempo. E quem sabe, né, se a gente conseguir trazer essa união para os lados e conversar mais abertamente, expormos nossas opiniões de maneira adequada, a gente possa melhorar essa estatística aqui e possamos começar a voltar quem sabe, um dia confiarmos mais nos nossos governantes, sejam eles quais forem, de qualquer poder que for. Então, um abraço e até o próximo vídeo.